Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez ao vivo no CapacitaCast. O CapacitaCast, que é o podcast para os empreendedores lapianos, exclusivo para os empreendedores lapianos. E você, empreendedor lapiano, já tem parceria? Já está junto com o CapacitaCast? Me conta aí nos comentários. Quero mandar um abraço para você que está aqui no nosso Instagram ao vivo. Saiba que as perguntas você pode fazer aqui pelo nosso Instagram. Coloca lá as perguntas para nós. O Cleiton Lima vai estar ali coordenando tudo nessa parte. Dá o like para nós, manda o aviãozinho lá para os seus colegas. Vamos trazer todo mundo para essa live que vai ser sensacional. Hoje nós vamos falar sobre os desafios do empreendedorismo feminino. Você que também que está me ouvindo aqui, que está no YouTube, se inscreve no canal, dá um like para nós, deixa também alguns comentários ali. E no YouTube, pessoal, a gente não está ao vivo, então vai ser colocado no YouTube, acredito que essa semana aí o nosso episódio, esse nosso novo episódio, mas no Instagram nós estamos ao vivo. O CapacitaCast, então, é um podcast exclusivo para empreendedores e o nosso objetivo é alavancar a economia lapiana. E para alavancar a economia lapiana, nada melhor do que a gente começar falando das pessoas que acreditam no nosso trabalho, que são os nossos patrocinadores. Então, já quero falar aqui, mandar um abraço para o Pepe, da Pepe Máquinas, a loja autorizada da Steel aqui na Lapa, roçadeiras, motosserra, motobomba, VAP, máquina de corta-grama, aspirador, motocultivador, soprador, fogão a lenha, compressor e oficina mecânica é na Pepe Máquinas. Avenida Luiz e Leone, 1256, ali na Estação Nova. Nós também temos a Ótica Fagol, preço justo, armação com valores acessíveis, há 3 anos na Lapa, muitos clientes satisfeitos que indicam para toda a família atendimento com calma e respeitando a realidade de cada cliente. Lentes feitas sob medida, fácil acesso, é dentro da rodoviária da Lapa. Fênix Tintas, tintas para casas, carros, obras, empresas, indústrias e muito mais, também conta com atendimento personalizado. A Fênix Tintas fica na Avenida Juscelino Kubitschek, de Oliveira 837, na Vila, no bairro Dom Pedro II, na Lapa. Custom Car, seja carro, caminhão, moto ou ônibus, leve na Custom Car que eles resolvem. Funilaria, pintura, estética, higienização, polimento, martelinho de ouro e um amplo espaço coberto é na Custom Car. Vai lá e fala com o Júnior que ele vai solucionar qualquer coisa relacionada ao seu carro. Rua Ubaldino do Amaral 730, aqui no bairro Barcelona. Temos também a Optolapa, consultório de exame de vista, com valor acessível para a população, atendimento com paciência e atenção e muitos comentários e feedbacks positivos nas redes sociais. Fácil acesso também ali dentro da rodoviária da Lapa. Temos também a Odonto Venharte, na Rua Francisco Braga 319, o Deandro, que é especialista em implante, está lá esperando você, e a Raena, que é especialista em canal. Então, precisou de implante, precisou de canal, Odonto Venharte vai falar direto com os especialistas. Temos também a Balance Sport, na Rua Nestálio Alves Guimarães, 489, no Tamanqueiro. A Balance Sports da Suelen Venharte, você que gosta de um beach tênis, de um vôlei, também quer colocar o seu filho para fazer exercício físico, é na Balance Sports. Já vamos agradecendo aí todos os nossos patrocinadores. Tem uma patrocinadora também aqui que já vai falar para nós sobre o negócio dela. Mas antes da gente começar falando aqui do patrocínio, eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público. Nós temos hoje aqui a Karine e a Amanda, elas que vão falar para nós sobre os desafios do empreendedorismo para as mulheres. Vamos ver quais são os desafios, elas que são empreendedoras, e vamos conversar com elas, que é mais interessante do que eu ficar falando aqui para vocês sem parar, né? Amanda, fique à vontade, pode se apresentar, fale com o nosso público quem é você, o que você faz. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Amanda de Paula, eu sou especialista em sobrancelhas e o meu trabalho, eu acredito que o mais difícil foi a decisão. Então, muitas vezes a gente não tem a decisão, né? O primeiro passo. Para mim, foi o primeiro passo, foi o que foi mais difícil diante do empreendedorismo.
Muito bem. E nós temos também a Karina. Karina, quem é você? Conte-nos o que você faz. Eu sou a Karina Widmer, sou arquiteta comercial e arquitetura de interiores, especialista. E o meu desafio maior foi começar a profissão. Eu vim de duas parcerias durante 8 anos, né, que eu venho trabalhando no mercado. E ano passado eu decidi, né, tive a decisão de iniciar o meu escritório sozinha à frente, né, com o meu nome. E o desafio é sempre, apesar de frustrações, altos e baixos, é sempre ter coragem e continuar em frente, vencendo o que vier pela frente. Muito bem, sensacional. Então temos aqui nossas mulheres empreendedoras. Amanda, você que é uma das nossas patrocinadoras, faça a tua propaganda aí, o que que você faz, aonde que você atende. Então, eu atendo aqui do ladinho da Escola Davi Carneiro. E minha especialização hoje é deixar as mulheres com as sobrancelhas perfeitas. Então, a minha busca é realmente por métodos naturais que venha a preencher falhas, restaurar fios. E eu tenho um protocolo também. Poucas vezes eu falei ao vivo, né, sobre esse protocolo. O Naturibral é um protocolo para reconstrução de fios naturais. Então, vai até o estúdio, eu faço uma avaliação e a gente vê se dá para dar continuidade a esse protocolo. Mas a Karina, que é minha cliente também, o meu objetivo hoje é realmente cuidar desse fio natural. Então, design natural. Muito bem. E me conte, Karina, como que é ser uma mulher empreendedora e também que muitas vezes cuida... Como que é a rotina, na verdade, de uma mulher empreendedora? É desafiadora, né? Porque eu acredito que a mulher, ela carrega uma carga mental, né? Durante muitas frentes, né? Que a gente vem carregando durante a vida, né? Parece que a sociedade impõe que a gente tenha que cuidar de filhos, família. Então, isso é um grande desafio, né? Durante o processo do empreendedorismo mesmo estando no trabalho, ter várias preocupações fora do expediente, digamos assim. Uhum. Você tem filhos? Tenho um filho, Como? né? Então, essa rotina é complicada, você conseguir se dedicar, né? E a culpa também vem em cima disso também. É você não ter tempo para o filho ou ter tempo para o trabalho, é poder mesmo ter sonhos para se desenvolver profissionalmente e você ainda ter que cuidar do filho e ter essa culpa de querer seguir um sonho seu, né? Não que eu não ame meu filho, claro, eu amo meu filho e ele é tudo para mim e ele é o que me move todos os dias a continuar, mas essa carga mental que a gente sofre todos os dias por ter que dar conta de tudo, eu acho que é um desafio muito grande feminino. Interessante, muito bom. Você é a esposa do Abel? Isso. Eu estudei com ele na cooperativa. A gente estudou, se eu não me engano, foi na 6ª ou na 7ª série juntos. Eu acho que é a mulher que mesmo que tem esse espírito mais cuidador, assim, em casa, que acaba tendo uma visão ali muito periférica e fica com isso na cabeça o dia inteiro e é difícil lidar e equilibrar isso, mas é o que a gente tem que fazer, equilibrar isso, ter essa vontade de cuidar de si mesmo para poder cuidar, né, dos familiares, dos próximos nossos. Então a gente tem que estar bem também para cuidar de quem a gente ama. Legal, muito bom. E você, Amanda, como que você concilia o teu trabalho com também afazeres domésticos que você tem que fazer? Eu falo isso porque eu sou teu marido, então eu sei que você tem uma rotina bem corrida. Eu não vou responder isso para você, vou responder aqui para os telespectadores. Mas é bem o que a Karina falou. Realmente é um desafio, porque cuidar de agenda. Então, eu acredito que a Karina tem um pouco né, diferente da minha rotina. Mas agenda, então é administrar os horários de cliente, tá fazendo o almoço, por exemplo, já pensando no que vai fazer na janta, né? E eu acredito que essa questão de eu ter o estúdio também, a dedicação para estar tudo perfeito. Então, a gente, mulher, às vezes a gente pensa assim, tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo em equilíbrio, tudo em harmonia.
Então você levanta pela manhã, você sabe que tem que levar teu filho para a escola e você começa o teu trabalho, você quer estar suave no teu trabalho para você poder realizar, né, algo que o teu cliente mereça, que você se sinta satisfeito. Mas no mesmo instante teu cérebro também já está dividido ali, mas e o almoço? Então o almoço vai estar legal, a parte de você levar de volta talvez teu filho para a escola, teu marido está satisfeito, né, com a tua rotina, tá, não tá, né? Tá ou não tá? Fiz uma pergunta ao vivo. Tá. E é sobre isso, mas eu acredito que hoje a gente, como empreender, é também, como você falou, é a gente se cuidar. E a gente se sentir suficiente para isso. A gente saber que a gente está fazendo, mesmo que não seja o melhor, mas a gente está dando o nosso melhor. Que às vezes a gente pode falhar, né? Ou no almoço, ou em algo, mas tá tudo bem. Às vezes é isso, a cobrança, a gente se autocobra, né? Sim. E é muito essa cobrança. Então, para mim, eu me cobro bastante, às vezes eles nem reclamam e eu tô, sabe? Cabeça, nossa, que... Exatamente. Mas é realmente isso, é você fazer com amor. Para mim, a chave é fazer com amor, me dedicar assim como eu me dedico para o meu trabalho, eu me dedico para minha família. E eu acredito que para eles está suficiente, porque não está tendo reclamação. E eu até brinco, digo, vão reclamar com a minha secretária. Até para os clientes, né? Porque eu mesmo sou minha secretária. Então, acaba sendo, né, um pouco engraçado, mas temos que levar de uma maneira leve. Legal. Quando a gente analisa a rotina da mulher, igual vocês colocaram aqui, cuida do filho, cuida do almoço, cuida da casa, tem que tomar algumas decisões. E junto a isso tem o empreendedorismo, que o empreendedorismo ele não é fácil. Muito cria-se um glamour em relação ao empreendedorismo, em questão de liberdade, muitas vezes geográfica, também de liberdade financeira. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: vocês acreditam que se você trabalhar só pelo dinheiro no empreendedorismo, sabendo de toda essa rotina, de tudo isso que a mulher passa, vocês acreditam que ela consegue vencer se ela pensar só no dinheiro, ou o trabalho ele tem que ser um propósito também? Tem que ter um propósito, tem que ter alguma coisa assim que você diz, isso eu amo fazer. O que vocês acreditam? Eu acredito que sim, que tem que ter um propósito por trás de tudo. Você tem que amar aquilo que você faz realmente, né? É a tua respirar aquilo, né, todos os dias e ter essa vontade, um sonho, né? Toda mulher ali tem esse sonho, né, de seguir em frente, de se sentir suficiente, de se sentir realizada naquilo que faz, né? Por mais que tenha toda a parte familiar, parece que você ter uma realização profissional também faz parte da vida, né? E eu acredito também, assim, que a questão que você perguntou ali em relação ao dinheiro, eu acho que não é o suficiente. Eu acho que o importante é você gostar, amar, se dedicar diante daquilo que você faz, e o dinheiro se torna uma consequência. Porque quando você faz com amor, você faz com dedicação e com prazer aquilo, você acaba... Eu vejo por experiência hoje, eu ficaria no estúdio até mais tarde. Né? Se de repente eu não tivesse uma família, talvez a minha vida fosse dedicada 100% ao estúdio. Porque aí o dinheiro se torna uma consequência. Não tem como você estar ali só pelo dinheiro, aquilo vai se tornar... Eu acredito que a pessoa pode até ficar doente em relação a isso. Então, para mim, é mais por... Não posso dizer que não seja por dinheiro também, porque, como eu falei, é uma consequência. Mas o principal é pelo amor. Eu amo estar ali. Eu amo como que fala? O resultado. Eu amo ver as clientes satisfeitas, né, com o resultado que a gente acaba conseguindo trazer. Acho que essa é a alma de todo negócio, né? Existe um corpo, igual a gente tem o nosso corpo físico, e por trás tem uma alma. Acho que acredito que a alma do negócio é o nosso propósito. Por que eu fiz essa pergunta? Ela é mais pessoal minha mesmo, porque eu também sou empreendedor. E a gente vê que é difícil você empreender, você cansa. Tem vezes que você pensa, será que eu não abandono tudo, vou fazer outra coisa? Mas o propósito é tão grande, que você vê que é aquilo mesmo que você nasceu para fazer, que você gosta de fazer, que você acorda todo dia com vontade de fazer. E me conte uma coisa, Amanda, o que te inspirou justamente a você ir para essa área das sobrancelhas? Então, eu acho que foram as clientes que me inspiraram.
porque eu trabalhava com maquiagem, trabalhava com massagem, a parte da estética em geral, facial, corporal. Mas a busca foi aumentando cada vez mais por sobrancelha. Então eu acredito que o que era de melhor, a melhor parte de mim, digamos assim, do meu trabalho, era o que eu realizava em sobrancelha. E aí foi tomando espaço. Então, a primeira vez que eu participei aqui, eu agradeci a Silmara, da Dermobelli, e eu agradeço novamente. Sempre eu cito o nome dela quando me perguntam do meu trabalho, porque ela me deu a oportunidade. E eu desenvolvia toda essa questão estética, facial, corporal, maquiagem, maquiei várias noivas, eu amava também. Mas o que me prendeu à sobrancelha foi realmente a procura. Então, minha agenda foi se preenchendo cada vez mais para a sobrancelha e eu percebi que as minhas clientes mereciam com que eu me especializasse só em sobrancelha. Porque não tem como você deixar um nicho muito amplo, porque você não consegue dar o teu melhor dentro daquilo, né? Então, quando eu me especializei em sobrancelha, aí que eu me senti realizada, de verdade. Então foi um encontro, na verdade, Foi você um vai encontro. garimpando, né, ali até você chegar a algo que realmente mexe com o teu coração. E você, Karina, como que você escolheu justamente a arquitetura? Eu também falo que a arquitetura que me escolheu, né? Quando eu entrei no curso de arquitetura, eu era muito nova ainda, né? 19 anos ali, 18 para 19. Então, nessa idade, acaba. Às vezes a gente não sabe muito o que quer, se é aquilo mesmo, né? Que você vai decidir pro resto da tua vida. Então, foi no trilhar do processo, né, de trabalhar, de sair da faculdade, de realmente colocar a mão na massa e ver os resultados, né, ver a satisfação dos clientes. E aquilo foi preenchendo de um jeito que eu falo que é a arquitetura que me escolheu, né, porque eu me sinto realizada hoje, né. E eu vejo que isso se enquadra com a minha personalidade, né, se conecta com aquilo que eu sou hoje, né. Por isso que eu falo que a arquitetura me escolheu, na verdade, não que eu E é tão escolhi. lindo isso, né? E é interessante. E é interessante um comentário que você fez, Karina, ali, que é assim. Hoje a gente vai muito naquela fala que a gente diz assim, eu tenho que encontrar o meu propósito. Só que a pessoa que está tentando encontrar um propósito dela, vamos dizer, no empreendedorismo, que a gente está falando hoje, não é você deitar e ficar meditando e pensando, o meu propósito, qual que é e tal. Você falou algo interessante, você vai trabalhando, com a Amanda fez a mesma coisa, você vai trabalhando e de repente alguma coisa vai se ajustando e daqui a pouco você começa a ver que uma coisa você gosta mais do que a outra, você vai deixando uma coisa de lado, vai indo mais para o outro lado e até que você chega num ponto onde você realmente gosta demais de fazer aquilo e começa a empreender em cima daquilo. Mas a gente nota o quê? Uma jornada até você chegar. Por exemplo, o resultado ele não vai ser perfeito se você não gostar. Claro que treino também faz parte, né? Você treinar ali também faz parte, mas eu acredito que para você encontrar, como você falou, encontrar esse propósito, a gente mesmo não encontra, é ele que encontra. Porque você começa a perceber que você consegue dar o teu melhor, fazer o teu melhor com satisfação. Porque você precisa amar fazer para sair bem feito. Se você não amar, você não vai fazer bem feito. Legal. E teve alguém que inspirou vocês? Assim, nessa jornada de vocês, quem foi uma inspiração que vocês tiveram? Ou algum conselheiro que falou, tá fazendo isso, isso, aquilo, por que você não tenta isso aqui? Teve algo assim que vocês... Ai, pra mim teve, porque eu lembro eu garotinha, eu acho que o tamanho da Lara hoje. E eu ficava olhando minha mãe se arrumar no banheiro, no cantinho, encostado na porta. E ela se arrumava com tanto gosto, sabe? E ela, depois que ela começou, né, no ramo também de empreendedorismo, ela sempre falava, filha, você precisa se dedicar para você. E eu não tinha muito entendimento do que era me dedicar para mim. Tanto que eu comecei a trabalhar para a Silmara, trabalhei em Curitiba e trabalhei para a Silmara. Mas quando eu cheguei na Lapa e a minha mãe falou, filha, trabalhe para você. Quando eu comecei a entender sobre empreender, eu vi que a minha mãe era o melhor conselho que eu poderia seguir. E quando eu comecei a trabalhar para mim, eu pensei, por que eu não escutei minha mãe antes? Né? Desde pequena, ela sempre me aconselhou, trabalhe para você. Então, a questão da beleza, a área da beleza já era algo que a minha mãe me inspirou naturalmente, digamos assim. Que ela sempre gostou de se cuidar.
E aí, quando ela investiu nessa área, ela falava, filha, faça também. Né? E a área da beleza hoje, se você ver, é imensa, tem muita coisa. E é um autocuidado mesmo, né? Toda Sim. mulher merece, todo homem merece ter esse autocuidado. E a área da beleza tá tão ampla, não é só para mulheres, né, como era antigamente. Então, dá para ter. É até o que a Karina falou, quando você está trabalhando e cuidando de casa, muitas vezes uma fuga que você tem é você cuidar da tua beleza também, né? Sim. Que melhora o teu psicológico, tua autoestima. E você, Karina, teve alguém que te inspirou? A arquitetura em si, eu acho que tem bastante, né, famoso no Instagram, mas naquela época, para mim decidir isso, não foi uma inspiração, assim, em cima de alguém. Mas do empreendedorismo, uma pessoa que me inspira é a minha irmã, né? Ela mesmo saiu do CLT e decidiu, né, trilhar ali a parte de costura. Então, ela é uma pessoa que me inspira. Como que é o nome dela? Carolina. Carolina? Que legal, bem interessante, é. E nessa parte, a gente falando de sonhos, né? Entendi que a Amanda falou ali que ela recebeu da mãe dela um conselho dizendo, Amanda, trabalhe para você, faça para você. E só que daí tem um ponto aqui, né? Que entra os desafios mental. Vamos falar do desafio mental. Qual que é o primeiro desafio mental que tem quando você pensa em empreender? Vamos dizer, o medo, a insegurança. Tô aqui num lugar tão bom, tão tranquilo e agora eu vou me jogar num... Que é a mesma coisa que se jogar de um precipício, Sim. uma águia lá que tá aprendendo a voar, né? Que você vai aprender a voar, mas no meio do caminho. Então, para mim foi, eu vou ter cliente, eu vou conseguir me manter, porque existe despesa, né, por trás de tudo isso. A primeira coisa, por exemplo, quem vai alugar uma sala é o valor que você vai ter para pagar aluguel. A gente nem pensa no lucro. Para mim, pelo menos foi assim. Nem pensava no que eu ia ter para mim de sobra, né, para eu lucrar. Pensava, nossa, mas eu vou conseguir. Eu acredito que isso também é responsabilidade, né, dentro do que você precisa pagar de aluguel, despesa de água e luz. Então, para mim, foi essa questão. Será que eu vou ter cliente? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? O básico, sabe? Só para eu não dizer, ai, caloteira, né? Não pagar um aluguel. Será que eu vou ter para pagar meu aluguel? E que O sobrar meu é medo lucro. era esse. O que sobrasse, nossa, era uhul, só festa. Para mim também o medo, a insegurança sempre no início ali você fica com isso na cabeça, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho capacidade para ir em frente, né? Mas você vai superando aos poucos tudo isso, né? E vai seguindo um caminho, né? Então a insegurança, ela vai, querendo ou não, estar presente durante um tempo ali. Mas esse medo que a gente vai enfrentando aos poucos. Ter os pés no chão, né? Sim. Para você poder ter essa certeza. Responsabilidade, né? Sim. E seja homem ou seja mulher, o que vocês acreditam que traz essa insegurança para nós? O que faz com que a gente não acredite no nosso potencial? O que vocês acreditam? Mais profunda essa pergunta agora, né? Mas conhecimento interno nosso, assim. E a insegurança. Acho que a mulher, né? Falando do feminino, tem que se provar capaz a todo momento, né? Mais do que os homens, eu acredito, né? Tem que provar que é capaz, tem que provar que é capaz. E sempre fica esse medo e insegurança por trás ali. Eu acho que também um pouco a questão do medo é a gente buscar muito, até hoje a gente tá falando sobre isso, buscar muito o perfeccionismo. Isso. Então, talvez o que seja super perfeito para mim, não é para você. Então, se você for buscar dentro da minha área, o que é ser perfeito dentro da minha área? Então, eu não faço, não tenho noção do que seria ser perfeito na área da Karina. Então, se eu for pensar, ai, mas será que um dia, se eu fizesse um curso de arquitetura, será que para mim daria certo? Eu não sei se eu não arriscar. Entende? Eu não sei, eu não vou saber se vai dar certo se eu não arriscar. Então, tem muitas coisas que às vezes surgem na nossa mente. Ai, será que eu conseguiria ser uma boa vendedora de bolo? Tá, mas você sabe fazer um bolo? Então, você está disponível, você está com vontade de aprender, você quer isso mesmo para você? Eu acredito que a primeira coisa é assim, você está disposto, você tem essa disposição, né, buscar e tal. Até hoje eu comentei com a Karina em questão de 20 anos na profissão.
e eu ainda me acho insuficiente. Às vezes eu penso, nossa, mas eu só tenho de diferencial mesmo, fora do design, que eu acredito que também é um dom, né? Você vai praticando. Eu só tenho o protocolo para oferecer. Mas isso é tão suficiente, porque se eu incluir algo, eu não tenho disponibilidade para oferecer para o meu cliente, porque minha agenda, graças a Deus, é uma agenda lotada. Então eu penso assim, mas você está disponível para aprender? O que o Lino, eu queria estar no lugar do Lino, tá? Mas você está disponível, você está disposto a aprender o que o Lino está buscando? A Karina está tendo sucesso, mas você está disponível para pagar o preço dela? Porque é busca, eu não sei quando a Karina está fora da visão, não sei o que ela está fazendo. Então, ela está buscando a melhorar, ela está buscando. Eu acredito que a gente tem que ter também essa consciência. Você está cada vez buscando o teu melhor atender o que o público está procurando também, né? Então, faz sentido. Bem interessante. Cleiton Lima! Vamos lá? Lion, só fazendo um adendo nessa tua colocação aí, eu acho que o que mais complexo hoje no empreendedorismo, eu acho que é o imediatismo. Nós queremos dar certo o mais rápido possível. E de bom se fosse assim. É como a gente ter um filho e falar, nossa, quero que ele cresça amanhã. E não vai ser assim. Qualquer empresa, qualquer negócio que nem a gente vai vendo hoje, só que sabe qual que é um desafio? O desafio é que a gente olha as pessoas de sucesso e a gente quer ser igual a ele, mas eles levaram 20 anos para chegar lá. Então, assim, vai ser difícil, só que o problema é nós vencermos o nosso imediatismo. De falar assim, não, vai dar certo já. Aí você vai pegar um exemplo, vamos pegar um exemplo de pessoas que estão na internet hoje. Aí você vai pegar, esses dias lá eu estava vendo aquele Indavíduos. Fala assim, nossa, o cara explodiu agora, o cara tá um sucesso. Só que o cara falou assim, faz 10 anos que eu gravo. Então são 10 anos que ninguém sabia que eu existia, que eu continuava gravando, e hoje eu consigo ter sucesso. Então eu acho que o maior desafio nosso como empreendedor é permanecer fazendo o que tem que ser feito, por mais que não dê certo. Até que dê certo. Até que dê Então, certo. isso pode ser que leve alguns anos, porque a gente precisa ainda, como a Amanda falou, aprender a cada dia mais para se tornar autoridade e conhecedor daquilo que a gente oferece. Então é um desafio bastante significativo. Certo? Só fazendo uma observação. E agora aqui nos perguntas. Meninas, para vocês, tá? A pergunta diz bem assim: pensando nas cobranças que a sociedade, do modo geral, impõe a vocês, mulheres, no caso, ser mãe, ser esposa, né, ser empreendedora e tudo aquilo que ser bonita, então tem todo mais ser magra, ainda que a sociedade exige isso, né, infelizmente. Mas, ou seja, toda essa cobrança, como é que vocês conseguem gerenciar as emoções de vocês? Como é que vocês não saem loqueando com um radinho lá no centro da cidade, dançando lá? O louquinho do centro. O louquinho do centro. Tava falando com a Priscila, cheirando a florzinha e assoprando. Terapia também, né? Terapia tem que fazer depois de uma idade. Mas eu acho que é equilíbrio. Equilíbrio e aceitar que não vai ser perfeito o tempo inteiro. Se não tá perfeito aquele dia, no outro pode ser que esteja. É aceitar que as coisas às vezes não vão andar do jeito que a gente imagina. Porque a gente imagina muita coisa. Coloca na cabeça da gente muita coisa e no final ali não sai muito bem daquilo que era para ser, mas saiu alguma coisa, né? Equilibrou o dia. Então, o fim do dia acabou e você tá ali com a tua família, as pessoas que você ama. Que conta muito, né? Tá com quem você ama é um ponto fundamental para as emoções. Para mim é até complicado eu falar, porque o meu esposo tá aqui, só ele que sabe dos meus surtos. Mas é realmente você se manter. Eu dificilmente eu levo os problemas do meu trabalho para casa. Até eu não tenho problema, é só quando uma cliente ou outra falta e esse é o meu problema. Graças a Deus, em questão de empreender, eu não tenho muito esse problema. Para mim, a minha dificuldade hoje é conciliar. Como você falou, a questão da sociedade ali, filho e tal. Essa conciliação tem que ter equilíbrio, porque nem sempre, como a Karina disse, as coisas vão sair como a gente quer. Então, se hoje não deu tempo de fazer um almoço, vamos comer qualquer outra coisa, mas, né, vai ter que funcionar. E não surtar, eu acredito que a gente também tem que prezar um pouquinho pela nossa imagem, né? Hoje a gente tá nessa questão digital aparecendo para todo mundo. Então, se não tivesse o digital, acho que já tinha saído de radinho gritando por aí.
Mas então tem, né? Vai que me filmam e aí dizem que ela é a doida da sobrancelha. Então, realmente, eu acho que você se auto-reconhecer também. Eu tô precisando dar uma pausa, eu tô precisando ter um pouquinho mais de calma, desacelerar um pouquinho. Como eu falei, é difícil eu falar aqui pro meu esposo, né? Mas hoje ele tá aqui online. Então, às vezes, eu deixo um furinho lá na minha agenda das 3 às 4, tomo um chimarrão com a vizinha, dou umas risadas, chamo uma amiga para um café. Então, eu acredito que a gente tem que se amar, se cuidar. Então, realmente, em primeiro lugar, né? O meu conselho para as mulheres é amor próprio, né? Autocuidado. E lembrar que a gente também tem uma vida de amizade fora da nossa casa, porque a gente foca, quando a gente constrói uma família, a gente foca muito só na família e no trabalho. A gente acaba esquecendo, né, a Amanda amiga, da Amanda vizinha, da Amanda... Né? Então, é sobre isso. Muito bem, eu fiz essa pergunta, sabe por quê? Tem uma conhecida minha, não vou expor quem é, mas ela saiu de um processo de timidez muito grande para ser gerente de uma loja, dona de uma loja, né? E ela teve um problema de saúde mental e acabou tendo depressão. Então, assim, o quanto isso é um desafio para as pessoas. Eu tenho um sonho de ser uma empreendedora. Só que talvez não tenha toda uma estrutura emocional ainda para empreender. E nesse gancho, deixo a próxima pergunta para vocês. O quanto que a família é importante hoje para vocês, esposo, filhos, de compreensão, que vocês agora têm mais um papel, o quanto essa família é importante no empreendedorismo feminino? Então, para mim, eu acredito assim que a família pode ajudar na louça, em casa, às vezes. Então, é sobre realmente você pensar que a tua família é o teu suporte, é a tua base. Então, se você quiser surtar, a tua família tem que estar ali, ei, calma, né? Vamos desacelerar um pouquinho, porque realmente eu percebo nesses 20 anos que eu tô, né, empreendendo, digamos assim, são anos de dificuldade realmente para você organizar a vida e conciliando com o trabalho. Então, se você tem uma família, tua família tá ali também como uma família, você não é o administrador da tua casa, todos são. Então, para mim, hoje, você ainda tem a tua pequena, né? Uhum. Então, lá em casa eu tenho o Richard, que tem 14 anos, e às vezes ele vê, eu falo, eu tô muito sobrecarregada. Então, realmente dentro da nossa casa, é um trabalho em equipe. E se a gente está empreendendo para melhorar a questão familiar, nada mais justo do que a família também ter algumas colaborações de algumas coisas de casa. Então, a gente lá em casa, graças a Deus, também é bem um dar o suporte para o outro. E eu creio que é realmente sobre isso, é um amar o outro. O amor, ele supera todas as coisas, os surtos e os estresses. A família é a base, né? Lá em casa também não é diferente, é o meu suporte. E também, às vezes a gente tá com a cabeça muito focada em empreendedorismo, não enxerga algumas coisas, a própria família também direciona, né? Mostra alguns caminhos que a gente não vê, não enxerga em nós mesmos, né? Então, ajuda a apoiar, ajuda a dizer que você é capaz também, te enxerga do jeito que ninguém te vê. Então, a família é importante para nesse suporte do empreendedorismo. Legal que nós estamos falando aqui sobre até mesmo a saúde mental. Estava dando uma olhadinha aqui no meu celular, tem uma pesquisa de Harvard, que faz 85 anos que eles estão fazendo uma pesquisa para entender o que faz um ser humano feliz, o que nos traz felicidade. Então essa pesquisa é muito extensa, eles pegaram mais de 700 adolescentes, é gigantesca, e os pesquisadores, alguns já morreram, outros foram continuando essa pesquisa e tal. E a gente pensa, será que é dinheiro? Será que é você ter tudo que o dinheiro compra, algo do gênero? Daí eles chegaram à conclusão que o que traz felicidade são as relações sociais. Então quando a Amanda sai lá para tomar o chimarrão com a amiga, tomar um café, que é relação social, quando a Karina está com a família dela, quando nós estamos aqui agora reunidos, conversando, mantendo essa relação social, é sinal que a nossa felicidade ela tem a tendência de aumentar. Então veja quanto é importante essas relações que nós temos sociais. E essa pesquisa de Harvard comprova tudo isso. E me conte uma coisa, você acredita que por vocês serem mulheres, vocês têm mais dificuldade no empreendedorismo? Tem algumas barreiras assim que vocês acreditam que não teriam os homens?
que vocês acreditam sobre isso hoje, no século XXI? Eu acredito que a gente hoje acaba tendo até um pouco mais de privilégio, de certa forma. Claro, o privilégio de oportunidades. Porque, como a Karina havia falado ali numa das primeiras perguntas, que a responsabilidade nossa, a nossa visão de responsabilidade eu acredito que é um pouco maior do que a do homem, porque o homem ele é o provedor, mas a mulher ela precisa ter todo esse suporte em geral. Então, esse suporte em geral e mais o financeiro, porque a gente também quer ajudar, né? Sim. Então, eu só vejo como um benefício. Por quê? Porque se eu tô lá no meu estúdio e eu resolvo, como eu falei ali, fazer um bolinho para vender, eu tenho essa oportunidade também de vender um bolinho lá no meu estúdio, talvez. Ou se eu quiser agregar mais algum outro serviço no meu estúdio, por exemplo, eu quero colocar uma venda de livro. Eu também posso fazer. Eu quero fazer uma parceria. Hoje as mulheres elas são muito unidas nessa questão. Eu posso indicar o trabalho da Karina, a Karina pode indicar o meu trabalho e a gente se tornou tão fortalecida nisso que a tendência é só aumentar. Eu acredito que é sobre isso que tem a frase que as mulheres estão dominando o mundo, porque a gente sente a dor uma da outra. Então, às vezes eu vejo que é difícil o homem ver o amigo vencer mais do que ele, por exemplo. Né? O vizinho comprou um carrão, você não admite não ter o carro ou ter um carro inferior. E a mulher, ela é muito assim, ela é muito otimista em relação à outra. Não vai, você consegue, você faz. Eu até falei para a Karina, hoje as pessoas precisam te conhecer mais, o mundo precisa te conhecer. E é sobre isso, eu acredito que as pessoas conhecerem o docinho maravilhoso que a Priscila faz. Realmente é esse otimismo. Eu acho que as mulheres elas têm mais apoio uma das outras, no meu ver. Interessante. O que você acha, Karina? Eu acho que, como a gente já comentou aqui, o desafio, para mim, o principal seria essa da carga mental mesmo, né? Mas como a Amanda falou, esse apoio mútuo das mulheres vem crescendo, né? E isso vai aliviando um pouco essa carga, esse peso no empreendedorismo. Então, diferente dos homens, às vezes pedir uma ajuda um para o outro ali fica um pouco difícil, e as mulheres conseguem se ajudar. Então, essa parte do empreendedorismo feminino é uma união que tem crescido muito. Então, acho que vai diminuindo esses desafios com o passar dos anos. E pegando um gancho já, nisso que a gente está falando de empreendedorismo feminino, de como uma ajuda a outra, tem alguns dados aqui que hoje cerca de 34% dos empreendedores do país são mulheres, e o número de mulheres donos de negócio ultrapassou os 10 milhões. Hoje, o reflexo na Lapa, vocês acreditam que vocês enxergam mais mulheres donas de negócio, empreendedoras, do que há tempos atrás? O que vocês acreditam sobre isso? Eu acredito que sim, vem crescendo bastante. Eu não sei se a nossa visão está sendo mais para isso ultimamente, mas eu vejo as mulheres mais, como você falou, mais donas do próprio negócio, porque antes as mulheres elas trabalhavam para os maridos, né? Às vezes o marido queria abrir um bar ou um mercadinho, um mini mercado, a mulher ficava trabalhando para o marido. Hoje o marido abre o mercado, ele vai tocar o mercado e a mulher talvez vai abrir uma loja para ela. Então, no meu ver, a Lapa realmente aumentou bastante esse número, essa né? autonomia e confiança das mulheres, assim, ter o seu espaço no mercado tem crescido bastante. Que legal. A gente vê bastante esse reflexo. Eu também acredito bastante nisso, porque se a gente passar na rua mais movimentada da Lapa, onde tem basicamente todos os comércios, você anda ali, as lojas de roupa principalmente, e basicamente as mulheres, né, que dominam todo aquele setor ali. No trabalho de vocês já enfrentaram algum obstáculo que no começo parecia um problema, mas vocês enfrentando esse obstáculo, vocês notaram que era uma oportunidade ou se transformou em uma oportunidade? O que vocês já passaram, assim? Alguma coisa diz, nossa, que é um obstáculo e... Para mim, o obstáculo foi como eu falei ali, como eu tinha vários atendimentos, foi pensar, nossa, mas eu vou ficar só com sobrancelha, vou fazer só sobrancelha. E para mim foi isso, e aí eu vi que foi a melhor escolha. Se eu tivesse escolhido isso lá do início, quando eu comecei a estética, não sei também se seria diferente hoje, mas para mim foi essa questão. Eu decidi por um nicho só.
não querer talvez ficar abraçada com as outras coisas. Eu optei pelo aquilo que me dava mais, digamos que mais gosto. Aquilo que eu me sentia mais realizada para fazer. Eu acho que o obstáculo na minha profissão, eu não tenho um em específico, mas cada projeto ele é único, né? Então, cada projeto você vai ter que ter uma definição específica ali e vai ter que se aprofundar em algo, né? Então, nos primeiros projetos que eu fiz, eu acabei pegando, né, várias coisas ali que eu não tinha domínio e eu fui me aprofundando e hoje eu tenho mais conhecimento do que quando eu comecei, né? Então, esse obstáculo que eu acreditava ser algo impossível, eu tornei hoje em conhecimento para mim, para os próximos projetos que vierem. Legal. Vocês acreditam que a prática é importante? Com Sim, com certeza. certeza. Que Quanto nem mais prática, na faculdade, é 30% do que você aprende, você vai sair ali para o mercado. O que você vai aprender mesmo é no mercado de trabalho. Se aprofundando mais, estudando mais, pegando coisas que você tem medo de fazer, mas no fim dá conta. Então, a prática é o que vai tornar um profissional mesmo. Antes da Amanda responder se a prática é importante, Karina, pensa no projeto mais legal que você já fez para você contar para nós. Qual que você acha que foi o mais legal? Mas a Amanda vai responder da prática antes. Para você pensar bem que você já fez um monte de projeto, então vai pensando aí. então a prática é importante. Porque como a Karina disse ali, você vai ter dificuldades. Então, às vezes, um cliente que eu atendo, né? Uma cliente que eu atendo, a próxima sobrancelha não tem nada a ver. Né? Ou, por exemplo, eu quero fazer uma rena. Eu tive uma situação muito estranha que a cliente queria uma rena preta, muito preta. E eu passei o mais escuro que eu tinha e para mim ficou muito horrível. Eu achei muito escuro. E ela, não, mas isso aqui não é preto, isso aqui é um marrom, tá muito claro. E aí eu pensava, conseguia alcançar aquilo que ela desejava. Então, não pratiquei a rena, né, para o mais escuro. Mas, assim, eu comecei a entender que a prática dentro do que é possível ser feito. Nem tudo que o cliente quer, você tem que alcançar. Às vezes ele tá errado dentro daquele conceito que ele tá acostumado ou que ele busca. Então, se eu passasse 50 vezes a rena, não ia alcançar naquilo que ela usa como um lápis ou até mesmo um cajal, que tem gente que usa cajal em sobrancelha. Então, acontece que assim, a prática dentro daquilo que você faz vai te ajudar sim. Porque você precisa alcançar o teu melhor dentro da tua técnica, né? Não do que a cliente acha que é. Então, a prática é importante. Muito legal. Também acredito bastante nisso. Muitas vezes fica só na teoria. E a teoria, basicamente, se ela não for colocada em prática, não chega a resultado nenhum. Lembrou? Eu não tenho projeto específico, assim, que eu tenha... Cada projeto é único, e eu trato ele como único. E a arquitetura residencial eu gosto de fazer, né? Mas o que tem me dominado meu coração é a arquitetura comercial. É porque você consegue explorar mais o ambiente, o espaço, para que a marca, né, que vá ter aquele ambiente, ela tenha a essência dela reproduzida naquele ambiente e conecte com o cliente. Então, dá mais possibilidade ali criativa, né? Na arquitetura comercial. Eu me sinto mais livre trabalhando com arquitetura comercial. Mas eu amo residencial também. Mas não tem específico, assim, um projeto em específico. Foi a partir do momento que eu comecei a criar projetos de arquitetura comercial, eu comecei a sentir um carinho especial por essa área. Legal. Hoje a Karina estava lá em casa, que ela está analisando nossa casa, a gente está construindo. Ela estava vendo o nosso ambiente interno e ela deu uma aula para nós também sobre essa questão da arquitetura empresarial, né? Comercial, né? Comercial. Ela falou para nós sobre questões de araras, onde posicionar o melhor produto. Então, às vezes, o empreendedor que está aí, que ele pensa, vou abrir uma loja de roupas ou algo do gênero, tem uma forma mais eficiente de você posicionar os seus produtos, de você movimentar a tua loja ou colocar em outra posição algum produto que vai ser muito mais eficiente para tuas vendas. Cleiton Lima,
Perguntas? Mande! Muito bem, tem uma pergunta para cada uma de vocês, tá? Vou perguntar primeiro para Amanda, depois para Karina, tá? Amanda, no conceito de vocês, no seu conceito, digamos assim, como empreendedora, você vê hoje no empreendedorismo como algo glamourizado? Por exemplo, como era antigamente ser um jogador de futebol. Então, hoje, ao ter o meu próprio negócio, é algo que é o meu sonho de vida. Só que às vezes a pessoa não se prepara para ser empreendedor. Querer ser empreendedor é uma coisa. Ser empreendedor com tudo aquilo que tem, todas as incumbências hoje, ela virou um movimento legítimo ou é apenas marketing pessoal? Tá? Segurei. Karina, para você, pra vocês ir pensando, tá? Karina, hoje qual é a tua dificuldade, digamos assim, levando em conta que a inteligência artificial, as pessoas estão utilizando a inteligência artificial hoje para gerar situações ou ambientes. Então, a inteligência artificial hoje vem para ajudar a arquitetura ou ela está vindo para atrapalhar em certo ponto? A bola está com vocês, se vira nos 30. Eu acho que posso começar? Pode, fica à Eu vontade. acho que a inteligência artificial, ela vem sim para ajudar. A gente usa, né, no dia a dia, mas muitas pessoas acham que ela vai resolver tudo. E às vezes até tem cliente que me fala, olha, eu fiz aqui no chat lá. Quando você vai colocar aquilo no ambiente mesmo, não dá certo com o que o chat realmente passa ou a inteligência artificial passa. Ela vai ajudar a alavancar alguns processos de projeto ali, quando ele já tem uma definição, mas ele não vai definir do zero algo e te entregar um projeto pronto. Ainda assim, vai precisar de um pensamento de um profissional por trás. Exatamente, eu acredito muito nisso, né? A essência tem que ser do profissional. Sim. Ele é a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Ela não é um Sim. fim, né, que vai dar o resultado ali propriamente dito. Para mim, eu acredito que ela funciona igual os softwares que a gente utiliza para fazer o projeto, né? Tem clientes também que acham que é só colocar ali que apareceu o projeto do nada, né? Colocou as medidas, pronto. Não, existe um raciocínio por trás de tudo isso, né? Não vai ser criado sozinho. É interessante, muito bom. Bem esclarecido. E eu vou responder também. Não lembro exatamente da pergunta, mas a questão é assim: às vezes a Maria vê a Joana trabalhando e com a agenda cheia, e naquela correria, e tem o negócio dela. Ela acha que se ela abrir a portinha dela lá e colocar aberto, vai funcionar igual. Então eu acho que é um pouco de glamour também. Como diz a história, a pessoa não vê os tombos, né? E acaba que é difícil, por quê? Porque dentro desses 20 anos, por exemplo, que eu trabalho, a minha agenda hoje, obviamente, ela tem que dar certo. Porque se a minha agenda não der certo hoje, eu tô errando em 20 anos. Então, assim, a pessoa começou hoje, ela tem que entender que a busca dela é constante. Ela vai ter que melhorar, se a agenda tá, né, mais ou menos, vai ter que trazer algo, ela vai ter que trabalhar dentro disso. Mas a comparação, porque a Karina tem arquitetura, a Amanda tem a gente sempre é inspiração para alguém. E a questão de ser inspiração, eu ministro alguns cursos ali no estúdio, individual, e eu consigo já fazer uma análise da aluna. Às vezes a aluna ela não tem perfil de atendimento. Ela não tem perfil de conversa, perfil de assessoria. E ela acha que a Amanda ganha rios de dinheiro, eu vou ganhar rios de dinheiro. E nem sempre é assim, porque o contato com o público, a conexão com o público, eu acho que é uma chave de ouro. Então eu posso ser a melhor design para Maria e eu posso ser a pior design para Joana. Então existe uma conexão entre nós. Mas para que isso aconteça com uma conexão com um público maior ainda, é o dia a dia. É você mostrar que você tem padrão de atendimento, você mostrar que você não é só o padrão dentro do estúdio, é que você trata as pessoas iguais, não é porque a rainha da Inglaterra é melhor do que a vendedora de cocada. Então eu acho assim que tem também toda essa questão. Eu tenho cliente desde aquela que guarda o dinheirinho
todo mês ali para fazer a sobrancelha, um dinheirinho contado. Também tem aquela que vai toda semana fazer sobrancelha. Então, a gente tem que ter esse tratamento. Então, é um processo em todo o trabalho. A Karina vai visitar as mansões mais poderosas, mais chiques, mas também vai visitar uma humilde residência igual a nossa, né? Muito Então, bem. acontece que é assim, essa distinção entre você... Não é só o glamour. Se você olhar só pro bom, você vai achar que é só o bom na primeira dificuldade e você vai dizer, Você não, vai já vou parar. fechar as portas e tchau. Uhum. Então, eu acho que um pouco é glamour, mas a insistência, a perseverança, você buscar, se você tem certeza que é aquilo que você gosta e de momento não tá dando certo, persista mais um pouquinho, faz, né, uma Cada dia profunda ali, fazer então mais. Fazer uma pergunta antes do Cleiton lá. Vocês falaram dos desafios, né, do glamour também, da inteligência artificial, e agora a gente vai falar de clientes. Por exemplo, que hábitos que vocês criaram para vocês lidar com clientes? Que a gente sabe que lidar com pessoas é uma arte. Eu digo isso porque eu vendo muitas vezes o podcast, também vendo minhas aulas de comunicação e oratória, e tem algo que eu tenho que saber lidar bastante, e isso que eu vou falar agora, que eu lido, é uma dor física que acontece em quem vende, que é a rejeição. Então, a rejeição, a psicologia já mostra o quê? Que existe uma dor física quando alguém diz não para você. Ah, não quero esse projeto. Ah, não quero desse jeito. Ah, você não é tão competente, vamos dizer, para fazer isso. Então, eu tenho que saber lidar. Eu tenho que criar o hábito do quê? De saber que a rejeição vai vir e eu não posso baixar a cabeça, eu vou ter que continuar. Vocês provavelmente têm que ter muita resiliência. Como que você cria esse hábito de você aprender a lidar com essas situações, com os clientes? Que a Amanda deu um exemplo bem legal ali. A cliente queria uma sobrancelha bem escura. Como que você faz para persuadir ela a dizer, essa aqui não vai ficar tão legal, essa aqui vai ficar assim, vai ficar assado? Você diz nessa parte da rejeição ou do... Porque tem dois processos ali. O primeiro é a contratação, né, do projeto, que você pode, né, sofrer uma rejeição ali. Mas aí é a questão que você não pode levar também só pro teu pessoal, né? A culpa foi minha. Sobre isso que eu... É, sobre isso às mesmo. vezes o cliente não tá preparado para você, né? Não tá naquele momento, no mesmo time. Então, agora, durante o processo do projeto, é difícil acontecer, assim, realmente, como a Amanda falou, assim. Sempre eu vou tentando conciliar aquilo que o cliente... Né? Não que eu vou fazer alguma coisa, assim, que eu não ache que é fora do... Adaptando, digamos. Isso, mas sempre buscando atender a necessidade do cliente, em primeiro lugar ali. Acho que dificilmente, e também eu tive muitas revisões de projetos, geralmente eu consigo fazer um briefing de início, né, que é coletar essas informações de necessidade e personalidade do cliente, e num primeiro estudo ali já consigo entregar algo que tenha valor. Legal. Para mim, a questão da sobrancelha, hoje, por que eu friso naturalidade? Justamente por isso. Porque, por exemplo, se ela tá acostumada com essa sobrancelha preta que ela pinta, ela tem que entender que talvez o material que eu use não é o material que vai trazer o mesmo resultado com que é o que ela usa diariamente. Então, hoje, o meu friso maior, né? Vou falar aqui, se tiver alguma espectadora curiosa para conhecer o meu trabalho, eu trabalho com naturalidade. Eu não trabalho com nada forçado, não trabalho com micropigmentação, que hoje eu acredito que é algo que é mais forçado. Existe uma técnica hoje que é a nanoblending, que é uma técnica mais natural, voltada para o natural. Então, hoje o meu foco é naturalidade. A pessoa não vai mais procurar sobrancelha preta, graças a Deus, porque ela já sabe que o meu... Então, é bem claro, é bem interessante deixar bem claro para as clientes a forma com que você trabalha. Então, eu trabalho com naturalidade, que é algo fora do natural, muito extraordinário, muito não trabalho. Vou citar alguns hábitos que eu acho que é importante, é ser resiliente, saber que o não pode aparecer e não levar nada para o pessoal, né? Eu acho que são hábitos que a gente tem que criar quando você é empreendedor, porque senão você abandona na primeira rejeição, na primeira coisa que alguém fala mal do teu negócio ou de você mesmo, porque acontece, né? Isso é natural. Alguém não vai gostar. Alguém não vai gostar, alguém não vai entender. Então, é nesse ponto, sim, que eu acho que a gente tem que criar esses hábitos para ficar mais popular e se tornar casca grossa no empreendedorismo.
Pode mandar. Muito Pergunta, Cleito. Pegando exatamente essa deixa aí, parece que a gente tinha combinado com lá essa pergunta. Meninas, na visão de vocês, a gente fala muito que empreendedorismo é resiliência, persistir, perdurar e tudo mais. Mas na visão de vocês, quando é o momento de desistir? Quando é o momento de transicionar, mudar de opção, mudar de áreas, talvez? Qual é a chave necessária para que realmente eu fale, cara, não deu certo? Nossa, eu tava falando sobre isso hoje. Eu acredito muito que é quando você não faz com amor, quando você não vê gosto naquilo, então não é pra você. Vai fazer por uma sobrancelha porque, mas não te deu gosto, né? Não te trouxe paz, não te trouxe amor, não é pra você. Então, na minha opinião, é esse sentimento. Muda, vai vender balinha, vai, sei lá, fazer bolo, fazer alguma outra coisa, mas, assim, tem que fazer algo que realmente aquilo te preencha com amor. Pra mim é isso. Para mim é difícil um pouco responder essa pergunta, porque eu empreender, às vezes, acaba essa questão de desistir, fica, né, um pouco fixa na cabeça da gente, principalmente no começo, né? É muito o que a gente falou, né? Você receber resultados negativos acaba impactando. Mas durante todo esse processo meu no mercado, eu nunca desisti. Então, eu sempre... Então, para mim, desistir, eu não sei. Acho que é o que a Amanda falou. É quando realmente você não tem amor àquilo. Quando você começa a ver que aquilo que você faz sentido para outra pessoa e aquilo volta para você de alguma forma, eu acho que aí tá valendo a pena. Se não acontece isso, Exatamente. se você faz talvez realmente só pelo dinheiro mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta profunda, essa vão ter que pensar. Vocês, as empreendedoras de sucesso de hoje, que conselho vocês dariam para vocês lá no começo da carreira de vocês? Essa foi forte, essa fica o grilinho cri, 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 cri. Eu já cri, tenho cri. a resposta. Boa! Como eu falei, muitos anos, né, empreendendo, então realmente é essa limitação do que é o teu trabalho e do que é a tua casa. Então, se eu for pensar no meu trabalho, eu vou ficar 24 horas, porque eu levo o meu trabalho comigo, eu sou o meu trabalho. Então, assim, eu tento hoje, como eu sou minha secretária, eu sou a minha tudo, secretária hoje já envolve como um tudo. Então, assim, se eu acordo e eu penso que eu preciso trabalhar, eu não vou cuidar da minha filha. Eu não vou fazer, talvez, o meu café para o meu esposo, eu não vou fazer o almoço. Eu só vou pensar na minha agenda cheia, que é o que eu preciso, né? Agenda cheia para me manter no meu trabalho e para ganhar dinheiro. Mas, assim, então realmente era isso que eu me daria de conselho. Então, trabalhe no teu trabalho. E na tua casa, ame a tua família. Porque se você trabalhar em casa, o teu trabalho, você vai deixar a tua família de lado. E as coisas precisam ser separadas, cada coisa no seu lugar. Porque senão você vai ir lá assistir um filme com a tua família e pensando na tua agenda. Tô dando exemplos bem óbvios, porque acaba que assim, mas se eu não trabalhar em casa, se eu não trabalhar esse horário, não vai acontecer. Vai. Porque a tua saúde mental, diante disso, vai estar satisfeita. Aí você vai desenvolver melhor. Então, eu chego em casa hoje, eu não respondo mais a minha agenda depois das 7 horas da noite. Eu respondo no outro dia de manhã, me organizo para isso, né, antes ou depois do meu café. Mas é realmente essa organização com o meu tempo, dentro da minha casa e dentro do meu trabalho. Legal. Eu acredito que é isso que a Amanda falou. Estabelecer esses limites, né? Que fazem com que a saúde da gente também resista durante o tempo, né? E também que você tem capacidade para seguir em frente, né? Por mais que existam limites, dificuldades, tem capacidade para enfrentar. Eu quero complementar ali, porque às vezes fica meio vago, às vezes pensa assim, tá, mas eu tô começando, eu tô desesperada, eu preciso me dedicar, preciso se dedicar. Então, o que acontece? Organiza, você tá fazendo o teu possível, né? Você abriu o teu negócio, mas precisa dar certo. Precisa dar certo. Você tá investindo de você tá dando o teu melhor, você tá amando aquilo que você faz,
está fazendo com amor, então as coisas vão acontecer. Precisa limitar o teu tempo, porque senão daqui a pouco você está fazendo uma mistura de tudo. É teu trabalho em casa e a tua casa no teu trabalho. Você vai misturar tudo vai virar uma salada mista de tudo e nada vai fluir, nem tua família, nem tua casa. Então descansa a mente, cheira a florzinha e assopra a velinha e realmente coloca as coisas no lugar que vai fluir. Se tiver amor e dedicação, vai fluir. Esse limite que a Amanda fala é muito importante. Eu tenho meu escritório em casa, então às vezes acaba sendo mais difícil ainda delimitar essas áreas ali de o que é espaço de casa e o que é espaço de trabalho, né? E quando a gente está começando a empreender, você entra com gás ali que você não vê nada, né? Você vai atropelando tudo. E o tempo vai passando, você começa a cobrar isso, né? De você mesmo. O tempo cobra, a saúde cobra. Então, você saber limitar isso ao possível, né? Desde o início é importante. E para as mulheres que estão começando agora os seus negócios, que conselho vocês dariam para elas? Acredita em si mesmo. Acredita em si mesmo. Persistência, talvez curiosidade, autoconfiança. No podcast aqui, quando eu fui entrevistada, eu comentei que eu não aceitava, digamos que o rótulo de especialista. E eu tinha feito a minha identidade visual já fazia mais de 2 anos. E eu não usava a minha identidade visual por vergonha de me colocar como... Eu me sentia incapaz de ser especialista. Sim, isso acontece. E aí eu digamos que não me rotulava como especialista. Eu achava que eu estava colocando aquela imagem que eu não conseguia suprir, sabe? Então eu acredito que assim, se você se dedica e você está fazendo o teu melhor, continua. Como você falou, risca essa palavra desistência. Até a Amanda comentou dessa parte de especialização, né? Eu também tive isso, né? Por mais que eu tenho o diploma de especialista, a dificuldade ali, às vezes, de se encarar como especialista, né? De ter essa cobrança um pouco maior por ser especialista, te impacta um pouco, né? Mas você tem que ter confiança em si mesmo. Muito bom. O que vocês acreditam que precisa no Brasil de melhorias ou mudanças para apoiar ainda mais o empreendedorismo feminino? O que você acredita? Ou até mesmo na nossa cidade? O que poderia ser mais implementado, fomentado? Eu acho que é só fortalecimento realmente na nossa cidade em apoio local. Eu acho que, às vezes, como eu falei também aqui no podcast, a vez que eu tive, eu tenho um protocolo, né, no estúdio que é a reconstrução do fio, acompanhado de um laser de remoção, por exemplo. Fez uma pigmentação antiga, não gosta, ela tem a opção de remover essa pigmentação e recuperar o fio natural. Esse procedimento no estúdio hoje, a sessão sai em torno de R$500, a sessão completa. E em Curitiba é 2.500. E a pessoa vai, gasta gasolina, gasta pedágio, gasta tudo que precisa gastar para se deslocar daqui até lá e prefere faz lá do que dar um apoio talvez para o comércio local. E a técnica é absolutamente igual. É a mesma. Então é realmente pro Brasil, né? Vamos começar falando baixo, porque eu acho que se a gente tentasse resolver talvez essa dificuldade local seria já expanderia, né? Seria para o Brasil. Local é realmente esse apoio local, né? Do comércio local da Lapa. Então, né? É sobre as mulheres se apoiarem, os homens darem apoio local para o comércio local. O Capacita Cast ou Capacita Marketing Estratégico é basicamente isso que nós fazemos, né? O que a gente deseja aqui? Conectar todos os empreendedores lapianos. Fazer com que eles se conheçam e fazer com que as pessoas conheçam eles e mostrar. Como a Amanda acabou de citar. Tem serviços bons na Lapa, por um preço acessível, com a mesma qualidade ou melhor que Curitiba, mas muitas vezes também não são vistos esses trabalhos. Então a gente tem que também tomar cuidado com isso. E isso já dá um gancho para a próxima pergunta. Vocês acreditam que as redes sociais hoje elas são importantes para você promover o teu trabalho?
assim, acho que hoje em dia é o que mais promove, né, o trabalho. É a rede social. Se você, antigamente era a lista telefônica, né? Hoje em dia é o Instagram. Então, se você não tá no Instagram, você não existe. Se você não tá em alguma rede social, não está na internet, você não é visto. Legal. E dicas que vocês gostariam de dar para nós ir pro momento final do nosso podcast? Algo que eu não perguntei para vocês, que eu não falei, que vocês têm vontade de comentar aqui. Mas antes disso, levantar a plaquinha ali que tem uma pergunta. Meninas, vamos lá. Vocês são mulheres formadas, mas assim, eu vejo que no empreendedorismo e eu acho que no crescimento profissional, uma das maiores dificuldades parece que virar a chave da menina ou do menino, né, que é filho de pai, de mãe, mora muitas vezes com pai e mãe, para assumir uma responsabilidade. Pergunta que eu faço para vocês quem que você deixou de ser ou que você precisou deixar de ser para se tornar a empreendedora que é hoje? Só perguntas filosóficas. Isso aí. Então, eu não deixei de ser. Eu acredito que se eu tivesse deixado de ser algo nesse tempo, eu não seria a Amanda que eu sou hoje. Por quê? Porque eu comecei fazendo sobrancelha, pasmem, com 13 anos. Com 15 eu estava fazendo para as meninas na escola em troca de um lanche. Então eu trocava às vezes R$5, era um lanche, e acabou que... Por que eu comercializava? Porque elas diziam, eu te pago alguma coisa. Eu nem cobrava. Então começou, de certa forma, como uma brincadeira. Querendo ou não, gente, 12, 13 anos eu criança. Então não realizava trabalho infantil, mas era, digamos que uma troca. E ali começou de uma forma tão leve, tão suave, que eu não precisei me desligar. Então eu fui filha, eu fui menina, eu fui filha. Eu espero que eu esteja sendo uma esposa, né? Que eu não deixe de ser esposa, mãe, amiga. Como eu falei, é a organização das coisas. Você não, né? Se você talvez deixar de ser algo, vai te frustrar. E lá na frente você vai ver que o sucesso não te preencheu, que o dinheiro não preencheu. Então, se em algum momento você deixar de ser algo para poder ser sucesso, eu acredito que daí tá errado. Claro que existem situações que às vezes precisa de um trabalho por necessidade, mas aí entra a questão do empreendedorismo. Se você tem tanta necessidade, entra numa empresa, trabalhe, mas seja, né, a mulher que você precisa ser, seja a filha que você precisa ser. Agora, se você tem essa liberdade, você acredita naquilo que você faz, seja menina, seja mulher, seja esposa, seja mãe, porque senão o sucesso ele vai ser frustrante. Talvez ele nem venha. A pergunta ali, ele fala sobre, seria no caso um pai falando ou o próprio filho falando? E quem você deixou de ser, por exemplo? Vamos imaginar assim que você teve que deixar de ser uma menina para se tornar uma mulher com responsabilidade, para se tornar nesse formato. Eu acho que não, eu não deixei de ser, assim, ainda me enxergo a Karina de 19 anos, de 15 anos, porque a minha família já eu cresci num lar de mulheres, né? Então, minha mãe divorciada e eu e minha irmã, né? Então, eu aprendi ali o feminino desde cedo. Então, essa força, essa autonomia e responsabilidade já vem caminhando junto comigo de berço. Então, eu não deixei de ser ninguém. É a Karina mesmo, desde talvez você sempre. tenha sucesso, né? Como eu falei. Talvez se você deixasse de ser a irmã, hoje você ia pensar, nossa, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que deixar de ser tal. E o sucesso te traria uma dor. E eu acho que a dor não é legal. Claro, tem muitos Silvio Santos, né? Silvio Santos, né? Não vamos falar de tantos aqui, mas teve esse processo. Mas se a gente tá caminhando e tá conseguindo não deixar de ser, mais saboroso, eu acredito. Tá realizando o sonho daquela menina lá no começo. Uhum. Sim. Que nunca vai deixar de ficar para trás, como você falou. Talvez hoje você se reconheça um pouco a Karina de 15, né? Às vezes alguns sacrifícios são desnecessários, né? Digamos, algumas coisas que você tem que deixar para trás que não valem a pena por conta do sucesso muitas vezes. Que quando a gente pensa em empreender, claro, a gente ama, tem o propósito, mas a gente também está atrás do financeiro.
A gente quer se destacar financeiramente porque o dinheiro realiza os nossos sonhos. O dinheiro não é ruim, como muitos pregam. Ele se torna ruim quando a gente se torna um escravo dele. Até a Amanda colocou muito bem, quando a gente trabalha dia e noite, esquece a família, esquece de tudo só para você conseguir um bem financeiro, vamos dizer assim. Então não vale a pena mesmo se sacrificar, né, algumas coisas por conta, muitas vezes, do sucesso. E agora, meninas, me contem o que eu não perguntei para vocês, ou algo que vocês queiram colocar aqui, uma dica, algo que vocês poderiam agregar na vida das empreendedoras lapianas. Eu acho que você não perguntou em questão de... Vamos falar assim, não sei explicar, mas em questão comportamental. Por exemplo, tem uma pessoa que tem dificuldade, vamos falar bem óbvio assim, de acordar cedo, mas eu preciso acordar cedo e encarar. Eu tenho mau humor de manhã. Tipo, o teu cliente não é obrigado a aguentar o teu mau humor. Então, quando eu converso ali com as meninas que me procuram, né, em relação ao curso, eu sempre falo, se você gosta, eu vou frisar de novo, se você gosta daquilo que você faz, sempre colocar amor. Então, eu não gosto de acordar cedo. Tá, mas tá indo acordando cedo pra quê? Pra fazer algo que você gosta ou que você não gosta? Então, o atendimento, essa relação com o público, a tua cliente pode variar. Um dia ela vai chegar ali chutando o tapete da porta. Um dia ela vai chegar com um chocolate para você. Ela vai variar. Então, eu acredito assim que você ser uma pessoa que acolhe, que cuida, que ama, que tem simpatia, que tem aquele cuidado, faz diferença. Porque você chegar num ambiente que você não sabe como que você vai chegar. Esses dias tinha uma cliente que falou assim que ela detesta ir fazer a unha. Porque a manicure é azeda. Então, assim, você vai para um teu momento, aí você vai chegar lá e a manicure é desagradável. Então, isso não tem como... Eu não consigo ver um sucesso, uma realização de nenhum dos lados, da pessoa que está realizando o trabalho e nem daquela que está indo em busca do atendimento. Então, hoje eu acho que a chave não só do salão de beleza, mas do mercado, da atendente. Se você não gosta daquilo que você faz, dê oportunidade para outra pessoa, porque ninguém tem nada a ver com o teu humor. Ninguém é obrigado. Se você tá triste, tudo bem, chama uma amiga para conversar, desabafa, fala. Mas não você depositar, ninguém é depósito daquilo que você, daquilo que você está passando. Então, no meu ver, assim, um negócio realmente legal para você enfrentar, para você frequentar, é essa questão de você administrar o teu humor, administrar a tua... Não tô encontrando a palavra para falar, mas vocês me entenderam, né? Então, realmente é sobre isso. O meu também não é sobre uma pergunta, mas sim a questão da dica, né? É a comparação, né? Não se comparar tanto com redes sociais, ser autêntico, ser quem você é realmente. Que eu acho que se comparar e tentar ser igual a outra pessoa, você vai se bloquear mais ainda, né? De ser quem você é. Muito legal. Nessas duas eu vou fazer um comentário. Quando a Amanda fala de você estar de bom humor, ali quando você vai atender teus clientes, quando eu dou aula de oratória, que as pessoas querem aprender como convencer as outras pessoas sobre alguma coisa. Aí tem um passo que eu mostro lá que é a atitude, que tem atitude positiva e atitude negativa. Vou dar um exemplo para vocês. Você chega num restaurante e é o restaurante mais top, mais lindo. É a primeira vez que você está chegando naquele restaurante. Você chega, tem aquela luz maravilhosa, você vê aquelas mesas tudo arrumadinho, aquela mesa de madeira, coisa mais linda, brilhando. Você olha os talheres, tudo impecável. Você já sente o cheirinho da comida, que é uma delícia também. Só que aí, quando você está lá sentado, você é mal atendida pelo garçom. Ele te atende mal, é meio ríspido, não te olha no olho, não dá muita bola para o que você fala. Então a atitude negativa dele acabou com a primeira impressão que você teve do local. Era maravilhoso o restaurante e tudo que tinha ali dentro. Mas aquela pessoa com aquela atitude negativa acabou negativando tudo. Agora a comida já não é mais legal, a mesa já não é mais tão bonita, o restaurante já não é mais tão belo também. Então essa questão de atitude positiva, a gente fala até na questão da oratória, que ela passa para as outras pessoas. Tem uma palavra correta, mas é como se ela contaminasse o ambiente. Se eu estou aqui em alto astral, todo mundo em alto astral. Se eu estou meio borocochô, essa energia passa para vocês também.
Então, a gente pensar bastante nessa questão. E agora que a Karina falou, eu achei muito legal. Também eu uso isso na oratória que eu falo para as pessoas. Nunca se compare com o bastidor da outra pessoa. Por quê? Porque se você pensar assim, eu, Laino, né, que eu domino mais essa área, se eu for pensar no Cortella, for pensar no Karnal, nunca vou sair do lugar. Por quê? Porque eles têm 30, 40 anos na minha frente estudando isso. Então, se eu vou começar a me comparar, eu não saio do lugar. Ah, mas será que eu vou fazer? Mas aquela pessoa tá tão na minha frente, né? Aquela arquiteta, aquela lá que faz design de sobrancelha, nossa, faz 20 anos já, ganha 20 mil por sobrancelha. Quem que sou eu para ir ali trabalhar? E essa comparação acaba mesmo com a questão de você conseguir prosperar e se dar bem no teu negócio. Muito bem, garotas. Obrigado pela participação de vocês. E antes da gente finalizar, Amanda, conte para nós onde que a gente te encontra, fale sobre o que você faz, chame as pessoas para ir lá te visitar, tomar um café da maquininha, que é uma delícia. Então, eu tenho estúdio ali na rua Gabriel Badui, número 55, ao lado da Escola Davi Carneiro. É um sobrado verde. Para quem virar a esquina e não me encontrar, é o sobrado verde. Eu atendo na parte natural, design natural. Eu tenho uma prestadora de serviço para nanopigmentação. E se você tem desejo de reconstrução para design, se você tem uma sobrancelha falhada, com pelos mais ralos, e você queira buscar esse atendimento, dá uma passadinha ali no estúdio, faz uma avaliação gratuita. A gente vai verificar se você tem um folículo piloso ativo ou não, para poder dar continuidade no protocolo. E a gente combina valores, porque às vezes uma sessão, 2, 3, eu tenho pacote também de sessão, ou somente design natural, com rena ou com tintura, e também faço epilação egípcia, a famosa depilação na linha. Então são esses os meus atendimentos. Tem café na maquininha, gratuito também, que os clientes falam, tem que pagar? Falo, não, pode pegar um biscoitinho, um cookies, um cafezinho na máquina, que é uma cortesia da casa. E boas risadas também e conversa. Conversas, muito bem. Karina. No momento, vocês vão conseguir me encontrar no Instagram, que é @karinavidmer.arc. E eu atendo a parte de arquitetura comercial e arquitetura residencial também. Arquitetura comercial voltada para alavancar, né, vendas e mais na estratégia ali de visual merchandise. E arquitetura residencial com propósito, né, conectando as pessoas às suas casas, né, trazendo os lares com propósito para que a pessoa more, né, não somente em uma casa de vitrine. Muito bom. Amanda, Karina, muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade. Tenho certeza que quem assistiu esse podcast saiu mais enriquecido em relação aos desafios que a mulher empreendedora tem não só na Lapa, mas no Brasil inteiro. E acredito que as respostas de vocês foram muito pertinentes e também a experiência que vocês já têm dentro do mercado ajudou outras mulheres a prosperar no seu negócio, a quebrarem algumas crenças e alguns bloqueios mentais que muitas vezes a pessoa tem também. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Cleiton Lima, obrigado pela sua presença. Você que estava aí com as perguntas, o oráculo, faça a pergunta que o Cleiton responde lá, aquela voz que vem do além. Uala. Muito bem, a nossa produtora que está aqui, a Priscila. Oi, Priscila. Oi, gente. Muito bem. Pessoal, agradeço você que esteve conosco até esse momento, que está aí no Instagram, você que também vai assistir no YouTube. Dê o seu like, faça seu comentário e lembra, esse podcast é para você que é empreendedor, você que é aqui da Lapa, você que quer também estar conosco aqui no podcast. Entra em contato, vamos promover o teu negócio. Nós também temos aqui a rodada de negócio, que a primeira foi um sucesso lá na Maze. Nós vamos fazer mais uma rodada de negócio que vai ser enorme dessa vez. Então, se você quer promover o teu negócio, quer mostrar para outras pessoas, quer fazer parcerias e networking, o Capacita Marketing Estratégico, ele pode ajudar você também com isso. Você, empreendedor, que às vezes não tem muito tempo para gravar vídeo, para mostrar o teu negócio, para fazer vídeos mais profissionais, aqui no Capacita Marketing Estratégico, nós também fornecemos para você esse serviço. Entre em contato conosco e vamos fazer um trabalho da sua empresa ser promovida. Você vir aqui no podcast também para você ajudar outras pessoas com a sua experiência. E
vamos para cima, né? O empreendedorismo não para, vamos arrebentar em 2026. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe. Cleiton, quer falar alguma coisa? Fiquem com Deus, boa semana e até o próximo episódio.